Você gostaria de ser uma pessoa inteligente? Você gostaria de fazer o curso ou fazer a classe que está a fazer no tempo recorde? Gostaria de passar todas as cadeiras, ler sozinho e entender exatamente aquilo que ainda não foi dado lá na escola e tirar boas notas? Existe um método. Esse método permite você estudar sozinho, entender tudo que puder ler e ainda ser muito mais inteligente. Então, este método foi usado pelas pessoas mais inteligentes que existiram para podermos dominar qualquer disciplina, dominar qualquer cadeira, entender qualquer livro. Existem 5 passos. Esses passos são 5 que, quando dominar esses passos, vai também dominar qualquer cadeira e passar em todas as cadeiras, absolutamente todas. Nestes passos, o primeiro passo é o contato. Se quer aprender alguma matéria, entender algum livro, primeira coisa, precisa ter contato com informações que falam daquela disciplina. Tem que ter aproximação, aproximar-se da matéria. Quer entender alguma coisa de biologia? Então, reúna as informações que falam daquele assunto, que falam daquela disciplina de biologia e leia as informações. Reúna os áudios, reúna os vídeos que falam sobre aquela matéria. Para aprender qualquer coisa, primeira coisa, temos que ter contato com a matéria. Então, no contato, existem 2 tipos de contato. Tem contato ativo e contato passivo. Contato ativo é quando a pessoa lê e, enquanto lê, está a pensar exatamente sobre aquilo que está a ler. Quer dizer, a pessoa está a ler e a mente da pessoa também está a pensar sobre aquilo que está a ler naquele instante. Este é o contato ativo. E o contato passivo é a pessoa está a ler sobre biologia, mas está a pensar sobre matemática. Quer dizer, a mente não está ali. A pessoa só que está ali, os olhos é que estão ali. A pessoa está a ler sobre química e está a pensar sobre biologia. Está a ler sobre célula e está a pensar sobre o osso. Então, este é contato passivo. Neste caso, a pessoa não entende aquilo que está a ler. Para podermos ter bom aproveitamento e entendermos a matéria, precisamos ter o contato ativo. Esse contato é, enquanto nós estamos a ler, temos que prestar atenção naquilo que estamos a ler. A nossa mente tem que pensar nas coisas que estamos a ler naquele instante, no sentido de saber o que este texto está a dizer, o que este áudio está a dizer, este vídeo trata do quê? Quando temos essas perguntas na mente, a nossa mente se concentra para procurar as respostas enquanto nós lemos. E quando fazemos isso, há o segundo passo que acontece. Este segundo passo é a absorção. Quando a nossa mente pensa naquilo que estamos a ler, acontece o outro passo a seguir, que se chama absorção. O que é absorção? Absorção é a transferência do conhecimento dos livros para a nossa mente. Isso só acontece quando a nossa mente e as informações que estamos a ler estão conectados, estão ligados. Quando há essa ligação, então acontece a absorção. O conhecimento começa a passar do livro, do áudio, do vídeo para a nossa mente. Por exemplo, nós estamos a ler sobre biologia, divisão da biologia. A biologia está dividida? Sim. O que diz? Diz que a biologia está dividida em citologia, botânica, genética, histologia. Então a gente passa já a saber aquela informação antes de nós sabermos, estava no livro, mas porque lemos com atenção, saiu do livro, já está na nossa mente. E nós, mesmo sem livro, depois podemos dizer que a biologia tem algumas divisões. A botânica, a citologia, a genética, histologia. O que está a acontecer é que antes a informação estava no livro, então a informação passou do livro para a nossa mente. Depois do segundo passo, que é absorção, este passo acontece automaticamente. Basta estar a ler e concentrar. O terceiro passo é o seguinte, é chamado de organização. O que é organização? Organização, ou por que organizar? 80% de tudo o que nós lemos, ouvimos, não tem utilidade. Não tem utilidade. 80% de tudo o que a gente lê e ouve não tem utilidade. Apenas
apenas 20% de toda a informação é que é útil. E pesquisas dizem que apenas 6% de tudo que a gente aprende na escola é que tem aplicação. Podem ver que num texto, num áudio, num vídeo, nem tudo é importante. Tem umas partes que são mais importantes. O que nós precisamos fazer é descobrir partes importantes, sinalizar, marcar, podemos sublinhar, circular, por qualquer sinal que nos permita identificar que esta informação é importante. Isto é organização. A organização consiste em sublinhar as frases ou palavras-chave que nos permitam entender o que o texto está a dizer. Isso é importante. Sublinharmos as informações importantes, as partes importantes do texto ou do áudio, as ideias importantes. Então, depois de sublinhar, resumimos, pegamos aquelas ideias importantes e fazemos um pequeno texto, usamos ali aquelas palavras-chave e fazemos um resumo. Tudo aquilo que não é importante, deixamos a par. Aí nós entendemos a ideia principal do texto, ou do áudio, ou do vídeo. Depois que nós fazemos esse pequeno texto, este resumo, temos que procurar entender a ideia principal. Quando já entendemos este nosso resumo ou a ideia principal daquilo que está sendo falado, o passo a seguir é como que eu posso explicar isso para uma pessoa que não entende. Então isto já é replicação. O quarto passo. O que é replicação? Replicação é dizer aquilo que o texto está a dizer, mas com suas próprias palavras. E nós, para termos a certeza que aprendemos, temos que saber dizer em nossas próprias palavras aquilo que está no texto. Isso é replicação. Entendemos a ideia e vamos fazer a replicação. A questão é, como eu posso explicar esta ideia? Como eu posso explicar isso para uma pessoa que não entende? Então nós temos que procurar palavras mais simples para explicar as coisas difíceis que nós entendemos daquilo que lemos ou ouvimos. E, além disso, temos também que procurar como que eu explicaria isso para uma pessoa que nunca ouviu dessa informação. Isto exercita nossa mente a encontrar outras formas de dizer a mesma coisa, de diferentes formas. Isso é replicação. É muito importante para qualquer informação que nós temos. Uma pessoa que não consegue explicar o que entendeu para uma criança de 6 anos, não entendeu nada. O nosso entendimento da matéria é manifestado, é notado na explicação que a gente dá para outras pessoas. Há duas coisas muito importantes. Explicarmos para outras pessoas que não entendem, que entendem pouco, e temos também que saber que há pessoas que entendem muito bem da matéria que a gente leu. E para esse tipo de pessoa, como é que nós explicaríamos? Por exemplo, se você vai apresentar um trabalho que você fez na sala de aula, é uma forma de replicar. Então, ali na apresentação do trabalho, há 2 grupos de pessoas, que são os colegas, são pessoas que alguns desses colegas entenderam também pouco, outros não entenderam nada, e o professor. Temos que ser capazes de explicar esses que não entenderam nada para entender, os que entenderam pouco, nós clarificarmos, e o professor que já entende, nós temos que convencer ele com nossas próprias palavras. Nós entendemos o assunto. Isso é replicação e muito importante. Então, ali vem o último passo. Se for um trabalho acadêmico, apenas teorias, termina aqui. Mas temos que saber essa informação que a gente tem, como é que isso se aplica? Se for para aplicar na prática, como que isso ia ser aplicado? Qual é a aplicação? Se é questão prática, tem que ir lá na prática, mas já com o conhecimento da teoria, para mostrar na prática aquilo que aprendeu na teoria. Fazendo isso, passo a passo, podemos entender qualquer matéria. Quer seja essa matéria está no livro, quer seja está no áudio ou no vídeo, nós podemos entender. Mesmo nas aulas presenciais, se a gente aplicar este método, ficar atento ao que o professor está a dizer e tomar nota, não das palavras que o professor vai dizer, mas sim das ideias que ele vai estar a dizer, entendemos mais. Este é o método e nós temos 3 passos para aumentar a inteligência. Vocês podem ver este vídeo e qualquer comentário é necessário, podem comentar e nos dar um feedback. E